Um dia, sentar numa sala de cinema para ver um filme da Marvel era um evento. A sala ficava lotada, as teorias corriam soltas, e qualquer aparição pós-créditos fazia o público gritar como se fosse uma final de Copa do Mundo. Mas hoje, parece que nem a Marvel sabe mais o que ela quer ser. O universo que dominou o cinema por mais de 10 anos agora enfrenta críticas, esgotamento, quedas de bilheteria e um público cada vez mais desinteressado. A pergunta que fica é direta e dói nos fãs mais antigos: o MCU ainda tem salvação? Neste vídeo, vamos analisar onde tudo começou a desandar, porque os novos heróis não estão funcionando e o que ainda pode ser feito. E claro, vamos te mostrar um futuro épico que ainda pode ressuscitar o MCU, se a Marvel tiver coragem de mudar. Então já se ajeita aí e deixa seu like. A Marvel ainda pode ser salva? Ou já estamos vendo o fim do universo mais lucrativo da história do cinema? Tudo tem um auge e tudo também tem um ponto de queda. No caso do MCU, esse ponto de auge foi Vingadores Ultimato. Um encerramento épico, grandioso, emocionante, mas também que foi o início do fim. Porque depois ali veio a pergunta inevitável: e agora? O que pode superar isso? A verdade é que a Marvel nunca mais conseguiu entregar uma experiência com o mesmo peso. E ao invés de focar em qualidade, ela começou a escolher a quantidade. Começaram as séries, muitas delas apressadas, com orçamentos inconsistentes e com roteiros que pareciam rascunhos. Falcão e o Soldado Invernal, Miss Marvel, She-Hulk, Invasão Secreta. Algumas tentaram inovar, mas a maioria fracassou em engajar o público. E o pior, a sensação de universo conectado, que antes deixava tudo empolgante, simplesmente sumiu. Os filmes começaram a parecer episódios soltos de uma série mal dirigida, e os vilões, genéricos, as ameaças, repetitivas. Enquanto isso, o público olhava para o cinema e pensava: o que isso tudo está construindo? A resposta parecia ser: não sei. Talvez o Kang? Mas a gente sabe o que aconteceu no final. O público começou a sentir o desgaste, e o entusiasmo deu lugar à indiferença. A Marvel, que antes parecia ser invencível, agora começou a tropeçar nas próprias fórmulas. Uma das marcas mais fortes da Marvel sempre foi a capacidade de fazer a gente se importar com seus personagens. A gente torceu pelo Tony Stark mesmo ele sendo um egocêntrico. Chorou com o Capitão América dançando com a Peggy, se emocionou com T'Challa, com Peter Parker, com Groot. Mas hoje, a pergunta é simples: você realmente se importa com os novos heróis? Shang-Chi teve um bom filme, mas sumiu. Miss Marvel teve sua série, mas parece que ninguém viu. Echo, América Chaves, Cavaleiro da Lua, Ikaris, Cersei. Personagens até interessantes, mas sem tempo de tela, sem carisma bem trabalhado e o mais grave, sem um motivo emocional forte para a gente se apegar. Muitos deles lançados em série, sem conexão direta com o MCU principal, e com histórias que parecem não levar a lugar nenhum. O público não é burro, ele quer envolvimento, construção, ele quer um sentimento real. E a Marvel parece estar jogando com nomes e poderes no telhado, esperando que algum grude. O problema? Sem personagens fortes não existe futuro. Não adianta ter 40 heróis novos se nenhum consegue carregar um filme nas costas, como Robert Downey Jr. fazia isso sem esforço nenhum. A Marvel tropeçou? Sim. Perdeu o brilho, a direção e parte da confiança do público. Mas será que é o fim? A resposta curta? Não. A resposta longa? Depende da coragem para o futuro. A Marvel ainda tem cartas fortes na manga, só precisa parar de jogar como se estivesse blefando. O que ela precisa fazer é claro: reduzir o volume de lançamentos, porque menos é mais. Dar tempo para os personagens respirarem e crescerem, parar de depender só de piadinhas e fórmulas recicladas. Devolver a identidade para os diretores e roteiristas e parar de colocar pautas insignificantes em todos os filmes. E acima de tudo, voltar a tratar o público como inteligente. Quando o universo era construído com calma, cada cena pós-crédito fazia o público vibrar. Hoje parece que é só mais um teaser esquecível. Mas se a Marvel quiser voltar a ser grande, ela precisa voltar a ser ousada. Como foi lá atrás, quando apostou no Homem de Ferro com crises existenciais, ou num grupo de heróis com um guaxinim armado e uma árvore que só fala uma frase. A fórmula não tá quebrada, o problema é que ela virou uma rotina. Ok, a Marvel caiu, mas se tem uma coisa que esse universo sabe fazer, é renascer quando ninguém mais acredita. E o futuro, por mais bagunçado que pareça, ainda guarda nomes que tenham poder para virar o jogo.
E começando por eles, os X-Men. Se a Marvel entregar uma versão fiel, densa e impactante dos mutantes, principalmente com nomes como Wolverine, Magneto, Tempestade e Professor X, pode reacender o hype do MCU. Imagina o quão incrível ver um filme bem trabalhado dos mutantes no MCU, e quem sabe mais pra frente, até um crossover com os Vingadores? Depois disso vem o Quarteto Fantástico. A primeira família da Marvel ainda não teve uma adaptação à altura. Se fizerem direito, com o Doutor Destino bem construído, que agora é o Robert Downey Jr., então a gente só espera a perfeição, pode se tornar até o novo centro do MCU. Depois disso vem as Guerras Secretas, uma saga que envolve universos colapsando, versões alternativas dos heróis e até combate entre realidades. Se executarem com ambição, pode ser um novo Ultimato. Só não vai ser maior devido ao zero de carisma que os personagens atuais têm, mas tem tudo para ser um bom filme. E tem mais, talvez o Kang. Se recuperarem o personagem, o Jonathan Major já deu entrevistas que quer voltar ao papel, e realmente, as versões dele que aparecem em Loki como aquele que permanece é muito boa. Já a de Quantumania é totalmente descartável. Talvez mais pra frente eles consigam introduzir o Nova, e apresentando seu esquadrão seria totalmente épico. Talvez dar mais ênfase ao Sentinela e apresentar mais os seus poderes, muito mais do que foi apresentado em Thunderbolts. Ele que tem o potencial de ser o Superman da Marvel, tem que ter mais destaque. Surfista Prateado e Galactus. Depois do Thanos, o MCU não conseguiu emplacar em nenhum vilão grandioso, e talvez comece a fazer isso com o Doutor Destino. Mas se fizerem um bom trabalho com Galactus, ele tem potencial para ser uma ameaça gigantesca ao universo Marvel. E claro, trazer o seu arauto ao MCU, o Surfista Prateado, épico, brutal e poderoso como ele é nas HQs. E claro, dá mais ênfase aos nossos queridos Deadpool e Wolverine. Apostar mais em filmes com esses personagens, talvez explorando o multiverso e fazendo histórias ainda mais legais. Vai ser simplesmente sensacional. Devido a 1 bilhão arrecadado do outro filme, duvido que a Marvel não siga o caminho de querer trazer esses personagens de volta. Todos esses nomes têm potencial real, mas de novo, tudo depende da execução. O público quer algo grandioso sim, mas quer conexão, emoção e personagens memoráveis. A Marvel ainda pode entregar isso, só precisa parar de correr e começar a construir de novo. A Marvel chegou no topo do mundo, mudou a história do cinema, criou uma cultura global e conquistou milhões de fãs. Mas toda jornada tem seus altos e baixos. E agora, mais do que nunca, o estúdio precisa lembrar quem ele era e descobrir quem ela quer ser daqui pra frente. Porque o público não quer só explosão, CGI e referência. A gente quer personagens que nos emocionem, histórias que nos predam, vilões que nos façam pensar. A Marvel ainda pode ser grande, mas só se ela entender que já não basta existir, ela precisa merecer o hype que tem. E agora eu te pergunto, você ainda acredita na Marvel? Ou pra você já era? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E se curtiu esse vídeo, deixa o like e compartilha com um amigo que abandonou o MCU. E se inscreve aqui no canal, porque aqui a jornada continua e a gente sempre vai olhar pro universo nerd, com olhar crítico, apaixonado, mas sem passar pano.